Vamos ler aqui em Marcos 16, uma palavra bastante conhecida, mas a hora que eu cheguei aqui o Senhor me deu essa palavra. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. E ele lhes disse: não vos assustei. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu. Não está aqui. Vede o lugar onde puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Amém? Eu não sei se essa... Pode sentar, irmãos. Essas mulheres, elas estavam indo ali no sepulcro de Jesus levar perfumes. Eu creio, eu não tenho certeza disso, porque eu nunca li nada a respeito exatamente disso. Eu creio que seria assim, tipo de um embalsamamento que eles faziam. Eu creio que seja isso. E elas iam ali levar esse perfume, né, para pôr ali no corpo de Jesus. Mas o que eu fico assim pensando é, aquelas mulheres, elas ouviram da boca do próprio Jesus que ele ressuscitaria. E aí eu olho para a vida da gente e fico vendo, né? O próprio Jesus disse para elas que ressuscitaria. Então, para que elas iam ali levar perfumes? E a gente, às vezes, a gente fala que crê, que tem fé, e o Senhor usa alguém ou fala pela sua palavra com a gente que determinada coisa irá acontecer, e que nós deveríamos fazer era só descansar no Senhor, é só esperar que aquela promessa do Senhor se cumprisse, porque nós sabemos que tudo que Ele promete se cumpre, não importa o tempo, se cumpre. Mas aí elas foram, mas elas pensavam e comentavam entre si: como que nós vamos fazer para entrar ali? Como que nós vamos remover aquela pedra? Porque a sepultura era tipo uma caverna, né? E tinha uma pedra muito grande na entrada, fechando. E elas não teriam forças para tirar. Mas mesmo assim, elas não desistiram. Elas ficaram firmes no propósito de ir até lá, ungir aquele corpo ali. E elas não se intimidaram, né, com o tamanho da pedra. Elas foram comentando tudo, mas continuaram firme indo. E muitas vezes a gente encontra pedras no nosso caminho e desistimos. Muitas vezes é uma enfermidade, ou um desemprego, ou um problema familiar qualquer, e a gente já desiste. A gente fala: poxa, o Senhor me prometeu isso, me prometeu aquilo, e a minha vida está desmoronando. Tudo está acontecendo exatamente o contrário. E aí a gente desiste. Mas eu creio que o Senhor hoje nos convida a removermos a pedra do nosso coração, né? A removermos essas coisas que nós temos dentro de nós. Eu não sei qual é a pedra que as pessoas têm. Cada um tem um tipo de pedra. Um tem mágoa, outros têm conformismo, outros têm uma depressão.
outros têm problema com esposo, com esposa, outro tem problema com filho. Cada um tem uma pedra, né, na vida. Mas nós temos que aprender a remover essas coisas da nossa vida e crer que o Senhor Jesus, Ele pode fazer aquilo que Ele prometeu e muito mais para nós, né? Mas nós é que desanimamos muito cedo, nós às vezes nem lutamos, já desistimos. Então o Senhor, Ele tem nos convidado a ficarmos firmes, a não desistirmos no primeiro impedimento que surgir, né, irmãos? Então, quando aquelas mulheres chegaram ali, elas ficaram firmes e foram. Quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Às vezes, a nossa bênção está ali na frente, mas a gente para no caminho antes de chegar. A gente não recebe porque a gente para antes. E quantas pessoas hoje, por algumas desilusões ou por algumas situações que aconteceram na vida, têm deixado o Senhor de lado, têm abandonado Jesus, né? Então, o anjo ainda falou para aquelas mulheres, para elas irem anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Mas elas tiveram medo. Elas não foram anunciar. Elas temeram. E muita gente hoje está temendo muita coisa. Mas a Bíblia nos ensina que se nós cremos no Jesus, nós não podemos temer nada. Nós não temos o que temer. Porque o Senhor Jesus, Ele nos garante as coisas. Muitas vezes, a gente acorda de manhã com um grande problema. Mas aí a gente vai e ora ao Senhor. E descansa nele. Quando termina o dia, a gente não tem mais o problema. Ele se foi, a gente nem sabe como se foi. Ou melhor, a gente sabe sim, se nós tivermos fé, nós vamos saber que foi o Senhor que resolveu. Existem situações que a gente olha assim e não vê saída. Mas o segredo é só continuar firme no propósito. É firme no propósito que é o Senhor Jesus. Porque quando nós continuamos, a bênção chega. Muitas vezes nós não recebemos porque nós não permanecemos. Nós desistimos. Às vezes nós nem tentamos. Às vezes nós já desistimos antes de tentar. E o Senhor não quer isso. Ele não quer que a gente faça isso. Ele quer que nós continuemos. Cada vez, irmãos, se nós ficarmos com o Senhor, nós vamos ser mais fortes. Porque cada dia que passa, o Senhor nos ensina um pouquinho. Cada dia que passa, Ele nos molda um pouquinho. Cada vez que a gente aprende um pouco mais com o Senhor, as coisas ficam mais fáceis. Porque aquilo que nos perturbava já não perturba mais. Aquilo que nos amedrontava já não amedronta mais. Então, a palavra de Deus ainda diz aqui na continuação, que tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam, quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Então o Senhor já tinha falado com eles que ressuscitaria. E ele estava ali, triste, chorando. Eles tinham que estar alegres. Porque foi necessário que o Senhor padecesse aquela terrível morte. Mas ele prometeu que ressuscitaria. Ele avisou para eles e eles ouviram da própria boca do Senhor. E não acreditaram. Aí a Maria Madalena foi, porque viu Jesus ressuscitado, e comunicou a eles, mas nem assim eles acreditaram. E nós somos assim, irmãos, às vezes nós vemos o milagre e nem vendo o milagre nós acreditamos. A gente fica procurando uma outra coisa. Não, isso não é meu milagre, isso é uma outra coisa, não é meu milagre.
E muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida por isso. Nós não acreditamos. Mas Jesus não mente, irmãos. Ele nunca mentiu para nós. Depois disso, Jesus manifestou-se de outra forma a dois deles, enquanto iam para o campo. Estes voltaram e anunciaram aos outros. Tampouco acreditaram neles. Olha para ver. O Senhor Jesus deixou o anjo lá. O anjo avisou elas que ele tinha ressuscitado, avisou. Elas tiveram medo, não foram anunciar. Depois apareceram para Maria Madalena. Ela foi e anunciou, mas ninguém acreditou. Aqueles homens que estavam vendo Jesus fazer milagres, que andavam com Jesus, não acreditaram. Aí o Senhor usou outros dois, e eles foram e avisaram, mas nem assim eles acreditaram. E nós às vezes somos assim. Às vezes Deus faz milagres, cura enfermidades, abre portas de empregos. O Senhor cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa, cuida de nós mesmos. E nós achamos que é corriqueira, é normal. Isso não foi Jesus. E pior ainda, é quando nós cremos que nós conseguimos as coisas com a força do nosso braço. Não, isso não foi Jesus, não. Foi porque eu estudei, eu trabalhei, eu lutei, eu fui à luta, eu consegui. Irmãos, mas se Jesus não tivesse nos dado saúde, e se Jesus não tivesse aberto a porta do emprego para nós, será que nós íamos conseguir alguma coisa? A palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem que seja feita a vontade de Deus. E se nós somos filhos de Deus, tudo que acontece na nossa vida está diretamente ligado a Ele. Não tem como negar que é o Senhor que abriu as portas, que nos fez ficar são, que fez nossos filhos serem abençoados. Mas a gente acredita que é autossuficiente, que não precisa de Jesus para nada, né? Porque eu tenho notado quando as pessoas estão em dificuldades, elas correm para os pés de Jesus, correm para a casa de Jesus, correm no vizinho, no irmão do lado, no irmão de longe, vai na internet, vai no telefone, pede oração para esse, para aquele, vai até para a igreja, que não costuma ir, né? Começa a ir, e quando recebe a bênção, acha que conseguiu sozinho. Ah, eu fui em tal lugar, arrumei um emprego lá e já apareceu outro lá, eu podia até escolher. Mas não reconhece que foi o Senhor que te deu a oportunidade. Acha que foi, que conseguiu porque tinha muita capacidade, né? Mas esquece que é o Senhor quem capacita. Esquece que é o Senhor quem dirige seus passos. Então, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto a Jesus ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais vão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Irmãos, será que nós estamos impondo nossas mãos e curando enfermos? Será que nós temos ido por todo mundo pregando o evangelho? Será que nós temos pregado o evangelho pelo menos dentro da nossa casa? Será que a nossa família tem visto o Senhor Jesus em nós?
Às vezes eu fico pensando, meu Deus, às vezes a gente é tão hipócrita. A gente lê essa palavra aqui, prega a palavra, fala com as pessoas, mas será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós temos pregado o Evangelho a toda criatura? Será que nós temos crido no Senhor Jesus de verdade? Aqueles discípulos duvidavam que o Senhor tinha ressuscitado, e nós? E eles desandaram com Jesus, e nós que só ouvimos falar, será que nós cremos? Será que nós temos fé para crer nessa palavra? É interessante quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, mas meditar de verdade. Será que esses sinais têm seguido a nossa vida? Será que nós cremos de verdade? Então, a gente fica pensando, tem gente que acha assim, eu já nasci num lar evangélico, eu sou uma pessoa salva. Eu já nasci num lar evangélico. Eu nunca andei no mundo. Mas o que nós temos passado para as outras pessoas, será que é bom? Será que as nossas atitudes diante das situações não têm feito as pessoas pecar? Será que as nossas atitudes têm sido boas? Será que nós temos levado para o nosso próximo o verdadeiro evangelho? Será que verdadeiramente o Senhor está no nosso coração? Aí eu fico pensando, o que mais a gente precisa fazer? A gente pergunta ao Espírito Santo, o que eu devo fazer hoje? O que eu devo fazer? Será que o que eu estou fazendo está agradando o Senhor? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Será que o Senhor me chamar hoje eu vou para o céu? Hoje mesmo eu pensei muito nisso. Será que eu estou apta para ir para o céu? O que é necessário para ir para o céu, irmãos? Eu fiquei meditando, o Senhor precisou vir morrer para a gente ter direito à salvação, porque era tanta lei, né, que a gente não conseguia, ninguém ia para o céu, né? Se a gente tivesse que ser salvo pela lei, eu creio assim, eu mesma não ia. Não tinha condições nenhuma, porque às vezes a gente é tão irado, né, irmão? Às vezes a gente se ira com pouca coisa, né? E sai tanta coisa da boca da gente que não devia sair. E a gente toma umas atitudes assim, que depois a gente até pede perdão a Deus e se arrepende, mas já saiu, já falou. Então eu fico pensando, será que a gente está apto para ir para o céu? Então, não é porque a gente nasceu num lar evangélico, ou porque eu digo que sou evangélica, ou porque eu venho na igreja uma vez por mês, ou 2, 3 vezes na semana, né? Que eu leio a Bíblia, que eu canto lindamente uns hinos aí para o Senhor, porque é diferente de cantar e louvar o Senhor, né? Porque hoje a gente tem ouvido muito canto, muita coisa, mas louvor mesmo são poucos. Porque quando a gente ouve alguém louvando o Senhor, a gente sente aqui dentro que é um louvor ungido, abençoado. A gente sente aqui dentro do coração. Quando a gente ouve uma palavra que vem do Senhor, ela fala conosco, ela mexe conosco, ela nos faz pensar. Mas a gente tem ouvido tanta coisa, tanta coisa. Mas e o verdadeiro evangelho? Será que a gente está ouvindo? Não há mais tempo de nós perdermos nosso tempo, assim, ouvindo asneiras, não. O Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar a discernir o que é e o que não é. Ele quer que a gente
Preste atenção, mais atenção, porque é tempo de nós ouvirmos a palavra, meditar nela, ver o que ela fala conosco, para ver se ela é uma palavra que vem de Deus. Porque há muitos enganadores por aí, há muitos falsos profetas, há muitas pessoas que emocionam multidões, mas poucas pessoas falam a verdade. Porque quando o Senhor Jesus usa uma pessoa para falar conosco uma palavra de correção, normalmente a pessoa fala, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, aquele irmão está me julgando. Quando o Senhor usa uma palavra mais dura, é porque Ele nos ama. Ele não quer que a gente se perca. Ele quer nos levar para o céu. Então, irmãos, vamos ficar mais atentos nas palavras que temos ouvido. Vamos dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado conosco. Porque o tempo é curto. Em breve Jesus voltará. E nós temos que estar com as nossas lâmpadas cheias. Temos que estar na posição para quando o Senhor chegar, nós olharmos para Ele e falar, eis-me aqui. Que nesse dia o Senhor não venha nos repudiar, dizer, eu não te conheço, né? Porque tem muita gente que no dia que o Senhor voltar e disser, Senhor, Senhor, Ele vai dizer, eu não te conheço. Vai ser muito, muito triste a gente passar 20, 30 anos na presença do Senhor e depois o Senhor chegar e falar que não nos conhece. Vamos ter cuidado para termos o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos ter cuidado para não ficarmos para trás depois de fazermos a vontade do Senhor por muito tempo e por um deslize qualquer, nós perdemos nossa salvação. Porque o que a gente quer, o que a gente está fazendo aqui, a gente está servindo o Senhor para ser salvo. Para quando Ele vier, nós podemos ir para o céu com Ele. Que outra coisa nós vamos querer nesse mundo, a não ser servir ao Senhor e subir com Ele o dia que Ele voltar. Que o Senhor nessa noite possa falar melhor em cada coração, em cada vida. Hoje eu meditei muito, pedi ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que tocasse em mim, se tivesse alguma coisa que eu pudesse pedir perdão, né? Se eu tivesse que perdoar alguém, para o Senhor me despertar, para que eu pudesse pedir esse perdão, ser perdoado também. Porque se o Senhor voltar, eu não quero ficar. Porque vai ser muito triste. A hora que o Senhor recolher a igreja, que o Espírito Santo não estiver mais nesse mundo, o que farão as pessoas que estiverem aqui? Se com o Espírito Santo de Deus nessa terra, as igrejas, todas essas igrejas que tem por aqui, que tem na terra, o mundo está dessa forma, imagina quando não tiver mais nenhum servo de Deus orando, não tiver mais o Espírito Santo de Deus aqui, o que vai acontecer? Então, que o Senhor nos ajude a sermos aqueles filhos que quando o Pai vier, possa acompanhá-lo e não ficar para trás, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajude, Senhor, a fazer a sua vontade nessa terra. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a estarmos na posição de filhos, mas de filhos obedientes, daqueles filhos segundo seu coração,
Nos ajude, Espírito Santo, a levar a tua palavra com verdade, com unção. Nos ajude, Espírito Santo, a tornar-te conhecido para aqueles que não te conhecem. Nos ajude, Espírito Santo, a levar esperança para aqueles que não têm mais esperança. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos pessoas melhores, que nós possamos ser moldados pelo Senhor a cada dia, que nós possamos ter uma vida santa na presença do Senhor, que nós possamos ser exemplo para nossos filhos, para nossos irmãos, para nossa família e amigos e vizinhos. Nos ajude, Espírito Santo, a nos despirmos de nós mesmos, para que o Senhor possa nos encher e que nós tenhamos sempre uma palavra do Senhor para darmos para aqueles que necessitam. Nos ajude, Espírito Santo, a ser aquele filho que possa impor as mãos sobre aquele que sofre e ele receber alívio. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a ser aquele que possa ver um irmão sofrendo, oprimido pelas forças do mal, que nós possamos estender as nossas mãos e trazer alívio para eles. Nos ajude, Espírito Santo, a nos despirmos de toda vaidade, a nos despirmos de toda inveja, de todo ego, de tudo aquilo que não louva e não glorifica o teu nome. Nos ajude, Espírito Santo, a ser sal e luz nessa terra. Oh, Deus de glória, nos ajude. Oh, Espírito Santo de Deus, que nesta noite venha falar melhor em cada coração, que nesta noite possa tocar naqueles que sofrem, naqueles que necessitam de consolo, que o Senhor possa ser o consolador, aquele que vai abrir os olhos para que eles vejam, aquele que vai despertar aqueles que dormem, aquele Espírito Santo que estão aí desapercebidos de tudo que está acontecendo ao seu redor. Possa tocar naqueles pais de família, naquelas mães, para que possa dar uma boa educação para teus filhos, que possam falar do seu amor, Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, desperta o teu povo nessa terra. Desperta, Espírito Santo, porque não há muito tempo mais. E Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. Jesus já está voltando, não há mais tempo para ficarmos cochilando, ficarmos desapercebidos. Ah, Deus de glória! Ó Espírito Santo de Deus, abençoe a essa igreja, abençoe os membros dessa igreja, abençoe, Espírito Santo, o nosso pastor, abençoe sua família, abençoe nossa cidade, nosso estado, nosso país. Abençoe, Espírito Santo, a minha vida, para que eu possa sempre também estar na sua presença, para que eu tenha sempre uma palavra do Senhor para levar para os meus irmãos que necessitam. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença no nosso meio. Muito obrigado por esse dia que o Senhor preparou para que eu estivesse na sua presença. Muito obrigado por tudo. Embora nós não merecemos, mas o Senhor nos ama com um amor imensurável. Muito obrigado por tudo. Amém?